Boas, malta. Então, hoje tenho aqui uma coisa muito prática, muito concreta, em que vou abordar quais é que são os erros mais comuns de quem treina e não vê resultados. Quem é que é este tipo de pessoas? É provavelmente 95% das pessoas que frequentam ginásios, 95% das pessoas que treinam em casa, 95% das pessoas que treinam em geral. Porque infelizmente, ainda há muita gente a treinar consistentemente, a treinar ao longo de muitos anos e que não consegue ter diferenças efetivas no seu corpo, na sua massa muscular, baixar a massa gorda ou melhorar outros aspectos da saúde, porque comete algum ou alguns destes erros que eu vos vou aqui apresentar. Portanto, o primeiro erro tem a ver com não respeitar os tempos de descanso. Porquê é que os tempos de descanso são importantes? Malta, quando nós queremos desenvolver massa muscular, nós temos que treinar com um estímulo que promova esse desenvolvimento. Esse estímulo significa usar uma carga para um determinado exercício que realmente seja desafiante para nós conseguirmos atingir o resultado pretendido, que é criar condições para que o músculo se desenvolva. Quando nós treinamos e descansamos, epá, eu não preciso descansar este minuto inteiro, vou só descansar aqui 30 segundos. Se nós temos esta sensação, significa que durante o exercício não estamos a utilizar a carga que temos que utilizar para estimular o desenvolvimento, ok? Quando nós treinamos com cargas efetivamente que nos desafiam, e as cargas, atenção, as cargas que nos desafiam são diferentes para toda a gente, já vamos falar sobre isso. Mas nós temos que treinar com uma carga em que a sensação que temos que ter é, nas últimas duas ou três repetições, é mesmo feito com careta, é mesmo feito em esforço. Se nós cumprirmos isto, o nosso corpo vai-nos pedir um descanso de mais do que um minuto, com toda a certeza, mais do que 2 minutos, com toda a certeza, provavelmente 3 minutos pode até não chegar. Eu dou-vos o meu exemplo. Eu, quando treino faço os meus treinos de 30 minutos de força no ginásio, eu raramente respeito os 3 minutos que tenho que comer de descanso, descanso sempre um bocadinho mais. Porque o meu corpo precisa de mais descanso para o estímulo que eu lhe estou a dar. Porque as últimas repetições que eu faço em cada série são feitas em alto esforço. E isto traz-nos para o erro. Não, antes de dizer isto. E se nós sentimos que 30 segundos chega para descansar, então não estamos a utilizar a carga certa. Então estamos a criar um estímulo diferente. É um estímulo mais de cardio. Um estímulo mais cardiovascular, que também é importante. Mas para desenvolvermos a massa muscular, nós precisamos de treinar em períodos muito curtos com alta intensidade. A intensidade é sempre mais importante do que o volume. O que é o volume? O volume é o número de repetições que nós fazemos, vezes as séries que nós fazemos, vezes os exercícios que nós fazemos. Isto é o volume. O volume é a quantidade de repetições que nós fazemos de séries, vezes a carga que nós utilizamos. Às vezes, quando vocês fazem os treinos na app, aparece-vos lá máximo volume, quando vocês batem esse recorde. Máximo volume, máximo RM ou máximo peso utilizado. São os três máximos são os três recordes que vocês conseguem ter. O volume é isto, e o volume é muito importante para quando nós estamos a treinar resistência, quando nós estamos a treinar cardio. É fundamental treinarmos com volume. Quando nós queremos treinar com força, não queremos volume. Queremos um volume baixinho e uma intensidade muito alta. E é impossível, fisiologicamente, nós conseguimos fazer isto se não respeitarmos os tempos de descanso altos. Ok? E isto traz-nos para o segundo ponto. E o segundo ponto é não utilizar a carga certa para a relação exercício-repetições. Porquê é que eu ponho aqui esta parte e sublinho aqui a relação exercício versus repetições? Porque a carga certa para eu fazer agachamento, primeiro assim, qual é a tua carga do agachamento? Eu, para quantas repetições? Se eu não souber o número de repetições que eu tenho que fazer, eu não sei dizer qual é a minha carga certa. As cargas são matemáticas. Ou seja, o que é que isto significa? Quando nós fazemos uma repetição. Malta, eu não consigo ver quem é que está aí com o microfone ligado, mas desliguem, por favor, a não ser que queiram fazer uma pergunta. Se quiserem, interrompam para perguntar. Se não, desliguem só para não se ouvir o feedback, por favor. Se nós, por exemplo, a minha carga máxima para agachamento, ou seja, o meu 100%, o meu 1 RM, uma repetição máxima, neste momento são 160 quilos. Ou seja, se eu puser 160 quilos na barra, faço uma repetição. Se tentar fazer duas, não vou conseguir fazê-las. É o meu RM. Ok? Percentualmente, eu consigo determinar o número de repetições que eu vou fazer por um percentual. Ou seja, se eu quiser fazer 3 repetições, eu vou fazer 95% desta carga. Se eu quiser fazer 5 repetições, eu vou fazer mais ou menos 90% desta carga. Se eu quiser fazer 20 repetições, eu vou fazer entre 50% a 60% desta carga. Ou seja, significa que se eu puser 80 quilos na barra, supostamente eu devo conseguir fazer 80 repetições. Fisiologicamente e matematicamente é assim que funciona. Claro que há nuances. Há pessoas, como é o meu caso, que têm muito mais força explosiva, ou seja, têm muito mais força máxima do que força resistente. Eu sofro na resistência.
Então, se eu puser 80 quilos na barra, eu não vou fazer 80, eu não vou fazer 20 repetições de seguida, com certeza. E estou a falar de 50%, nem estou a falar de 60%. Estou a falar de 50%. Se eu puser, neste momento, 80 quilos numa barra, eu para fazer 80 repetições vou ter que parar 4 ou 5 vezes lá em cima e respirar. Não vou conseguir fazer o movimento contínuo sem parar. Porquê? Porque eu tenho um déficit de resistência em relação à minha força máxima. É uma característica do meu corpo. Tenho mais fibras tipo 1, fibras tipo 2 do que fibras tipo 1, não interessa. Pessoas mais resistentes, que é a maior parte das pessoas, é ao contrário. Têm mais facilidade em fazer 20 repetições, caso tivessem as minhas cargas, 20 repetições com 80 quilos do que uma repetição com 160. Isto é o normal, basicamente, a maior parte das pessoas funciona desta maneira. Eu funciono de outra, até porque eu treinei muito para outra, para a força explosiva e para a força máxima, e por isso existe esta relação. Isto basicamente para vos explicar como é que funciona aqui o contexto matemático e fisiológico. Estes percentuais são mais ou menos certos, ok? Por isso é que eu muitas vezes vos ponho assim, faz 10 repetições, ou faz 8 repetições com 80%. Não é porque eu inventei que 8 repetições fazem com 80%, é porque fisiologicamente é assim. A malta que treina em casa há de perceber que eu peço, faz 24 repetições com 80%. É malandrice do coach. Porquê? Porque eu sei que vocês não estão a usar a vossa carga máxima nem lá perto. Então eu estou-vos a sugerir vocês porem mais, porque aquilo depois vai subir as vossas cargas máximas lá para a frente e quando nós estivermos a trabalhar numa fase mais adiantada, vocês vão ter a carga certa para o número de repetições que vocês têm que fazer. Malandrice do coach. Porquê? Malandrice minha, porque não utilizar a carga certa para a relação exercício versus repetições é um fator determinante para nós não desenvolvermos o nosso músculo. O nosso músculo, com um estímulo de, se eu agora decidir todos os dias fazer 100 agachamentos seguidos sem peso, eu não vou desenvolver, não vou ganhar massa muscular com isto. Muito provavelmente até vou perder. Muito provavelmente até vou perder. Porque eu não estou a dar um estímulo de desenvolvimento muscular, estou a dar um estímulo de resistência. Quando nós queremos ganhar massa muscular, que se ainda não é o vosso objetivo, é porque eu falhei aqui alguma coisa na comunicação convosco, porque todos nós temos que querer ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular, ter massa muscular é um seguro de vida. Se nós queremos desenvolver a nossa massa muscular, nós não podemos optar por fazer muitas repetições com pouco peso. Nós temos que optar mais por fazer menos repetições com mais carga. Ok? Isto é fundamental para dizermos ao nosso corpo: ei, é preciso construir músculo. O estímulo que nós estamos a dar está-me a pedir para construir músculo. Então vamos construir músculo. Vamos pensar nisto só aqui de uma forma muito, muito visual. Imaginem o Bolt, toda a gente conhece o Bolt, corredor de 100 metros, um bicho, um armário, deve pesar para uns 120 quilos ou mais, musculado, gigantão. E agora vamos imaginar o último Kenyan, que eu não sei quem é, mas o último Kenyan que ganhou a maratona de Lisboa. São corpos completamente distintos. Porquê? Porque um treina para explosão, para força máxima, para força explosiva, que é o Bolt, e outro treina para ser resistente. E quando nós treinamos para ser resistente, a nossa massa muscular vai de vela. A massa gorda também vai, mas a massa muscular vai de vela. Ok? Não quer dizer que não é saudável, atenção. Não vou discutir isto agora. Mas ele é mais saudável do que muitos de nós, com toda a certeza absoluta do mundo. Mas provavelmente ele, mesmo com aquele treino todo que faz, o Kenyan, ele faz trabalho de ginásio de força, de recuperação, para ver se ganha massa muscular, porque a massa muscular é fundamental para tudo. O terceiro ponto ainda tem a ver com este, que é não fazermos progressão de carga. O que é que isto significa? Vamos imaginar que eu durante 2 meses estou a fazer 10 repetições com 100 quilos e é aquilo que me é e consegui. Portanto, eu cheguei um dia, consegui fazer 10 repetições de peso morto, vamos usar o peso morto, 10 repetições de peso morto com 100 quilos. Fiz uma semana, faço outra semana, faço outra semana, faço outra semana. Cada semana que passa, supostamente, tem que ficar mais fácil, porque o meu corpo vai se adaptar àquela carga. Ficando mais fácil, vai se tornar, vamos ficar ali dentro da nossa zona de conforto. Isto é um erro que muita gente comete no ginásio, é manter-se dentro da zona de conforto. Porque eu acho que não consigo fazer com mais carga. Se calhar ainda não consegues, mas tens que tentar para conseguir. É fundamental nesta fase também nós fazermos a progressão de carga, ou seja, mantemos as 10 repetições, ou até podemos baixá-las um bocadinho, mas vamos subir de 100 quilos para 105. E com 105 quilos eu vou fazer o que eu consigo. Só consegui fazer 8. Ok, tudo bem. Durante 2 ou 3 semanas vou fazer 8, vou tentar ir às 9, vou tentar chegar às 10. Quando o 10 estiver quase a ficar confortável, subo para 110 quilos. E depois vou fazer 8, depois vou fazer 9, depois vou fazer 10, depois vai ficar mais confortável. Subo para 115 quilos. E isto é a progressão de carga da forma mais simples que existe. É fazermos sempre o mesmo número de repetições, irmos ou andarmos sempre no mesmo intervalo de repetições, entre as 8 e as 10,
e irmos aumentando a carga até que se torna confortável. A partir do momento em que se torna confortável, aumenta, ou está quase a ficar confortável, aumentamos a carga para estarmos continuamente a dar um estímulo ao nosso corpo a desenvolver músculo. Porque se nós não fizermos isto, estamos a ser o Keniano e estamos a dar um estímulo de resistência. E estamos, é como se estivéssemos a fazer 100 agachamentos por dia, que não vai desenvolver massa muscular de ninguém. Ok? Progressão de carga. Fundamental. Quando nós usamos a carga certa, quando nós vamos progredindo a carga e quando nós respeitamos os tempos de descanso, que estão as três interligadas, nós temos garantias que a longo prazo nós vamos ter um bom desenvolvimento. Mas depois falta aqui uma questão fundamental, que tem a ver com a execução técnica. Ok? Quando nós fazemos repetições, mas depois já é um press down. Eu ando aqui a empurrar e a descer e eu nem deixo, eu deixei mesmo o peso cair para os meus ombros, empurro, deixo o peso cair, empurro, deixo o peso cair. Isto é uma execução incorreta. Esta execução provavelmente nem vai criar nenhum tipo de lesão, mas está a tirar uma das fases mais importantes do exercício para nós desenvolvermos um músculo. Ok? Nós, quando fazemos exercício, qualquer exercício que nós façamos, tem duas fases. Até tem mais, mas vamos só focar em duas. Tem a fase em que nós produzimos força e tem a fase em que nós controlamos a força para baixo. Num press de ombro, eu quando empurro, produzo força. Quando venho para baixo, controlo a força. Pode não ser muito óbvio, mas a fase mais importante para o desenvolvimento muscular não é quando eu produzo a força, é quando eu a controlo. Fazer a fase excêntrica, que é a fase de controle, lenta e controlada, tem mais benefício para o desenvolvimento muscular do que a fase concêntrica. De qualquer maneira, a fase concêntrica também deve ser feita de uma forma controlada, rápida, mas controlada, não de qualquer maneira. Empurro e controlo para baixo. Eu empurro e controlo para baixo. Quem treina em casa, eu ponho uns intervalos de repetições que eu quero que vocês façam. E muitas vezes vos vou questionar: quantas repetições fizeste num minuto e meio? E alguém responde: fiz 54. Pá, então não estás a fazer bem, estás a fazer demasiado rápido. Fazer lento é uma das formas de nós, com menos carga, conseguirmos dar o mesmo estímulo. Porque temos muito tempo sob contração muscular. E esta contração muscular é fundamental para nós desenvolvermos o músculo. Atenção, eu não estou a focar aqui em questões de lesão. Fazer errado pode nos criar lesões. Mas não é esse o meu foco aqui hoje. Ok? Não estou a focar na parte técnica do correto ou do errado. Estou, para a lesão. Estou a focar na parte técnica para o desenvolvimento da massa muscular. Ok? E é fundamental para nós desenvolvermos a massa muscular executarmos a técnica correta. Subir rápido, descer controlado. Subir rápido, descer controlado. Uma forma simples é contarmos 1 segundo para cima, 2 segundos para baixo. 1 segundo para cima, 2 segundos para baixo. Isto já vai ser ótimo para nós conseguirmos desenvolver a nossa massa muscular. E, por último, o ponto que, se nós cumprirmos os outros todos, mas não cumprirmos este, não conseguimos chegar a lado nenhum. Se nós fizermos a técnica correta, respeitarmos os tempos de descanso, fizermos progressão de carga, usarmos carga que realmente estimula o nosso corpo, mas treinamos uma semana e descansamos três, não vamos ter resultados. A falta de consistência é o ponto que liga tudo o que aqui está. Tudo o que eu falei aqui. Se nós não formos consistentes ao longo do tempo, ninguém vai conseguir atingir os resultados a que se propõe. A consistência é a chave. É a consistência que nos diz e que dá ao nosso corpo um estímulo continuado. E é este estímulo continuado que vai criar resultados para a nossa vida. E lamento informar, malta, mas treinar, e quando vocês decidiram começar a treinar, se calhar não foi com esse intuito, não se diz isto nas redes sociais porque isto não vende a ninguém, mas treinar é algo que tem que ser para a vida. Nós temos que treinar para sempre, basicamente. Porque se nós deixamos de treinar, existe a atrofia muscular. Quando nós treinamos, existe a hipertrofia muscular. Quando nós não treinamos, existe a atrofia muscular, que é o contrário, que é a perda de massa muscular. E reforço, o músculo é um seguro de saúde, um seguro de vida. Desenvolver a massa muscular é importante porque sem ela nós não vamos ter condições para conseguirmos manter um corpo saudável e um corpo autónomo e um corpo capaz para quando nós formos velhotes conseguimos ter a nossa autonomia e fazermos as coisas que nós queremos fazer para termos qualidade de vida e não dependemos dos outros. E isto constrói-se agora, nas nossas idades de adolescência. Estamos todos adolescentes, está bem, malta? Na nossa idade de adolescência é que nós temos que construir aquilo que vamos ser no futuro.
E não é construir agora e parar. É criar uma rotina, é criar o hábito de que o treino é algo que tem que estar na nossa vida. Podemos falhar uma semana, podemos falhar 2 semanas eventualmente, mas se nós ao longo do ano, são 52 semanas, acho eu, se nós temos 52 semanas, se nós não treinamos duas, malta, se fizerem isso durante 10 anos, são 500 semanas a treinar. 500 semanas a treinar, vocês vão começar de uma forma e vão acabar de outra completamente diferente. Desde, claro, que respeitem estes pontos que nós aqui falamos, porque volto a reforçar, existe muita gente que treina de forma regular e consistente há anos no ginásio e que não tem resultados. E eu já vi centenas destas pessoas. Aliás, eu até vos digo mais. São todas. Depois destacam-se aquelas que realmente têm resultados. E estes têm resultados, cumprem aqui estes padrõezinhos que nós falámos. E estamos só a falar do treino. Claro que existem outras variáveis super importantes, como a alimentação, o descanso, a água, os hábitos de vida, tudo isto tem uma influência brutal. Mas a nível do treino, se nós continuamos a treinar dentro do conforto, se nós não arriscamos subir cargas, se nós temos medo porque nos dói um dedo ou porque nos dói o cotovelo a fazer um movimento, malta, o dedo ou o cotovelo arranjam-se por si mesmos. Um problema cardíaco, problemas de tensão alta, problemas de diabetes, tudo isto tem é uma dificuldade muito maior para nós conseguirmos resolver isto. Portanto, o mais importante é nós garantirmos que esforçamos o nosso corpo e estimulamos o nosso corpo para sairmos da zona de conforto, mesmo que às vezes isso possa trazer uma dorzinha ou outra. Essas dores resolvem-se. Essas dores resolvem para evitarmos termos doenças no futuro e para evitarmos termos problemas no futuro. Isto é que é o mais importante. E estes pontos, e estes 5 pontos são fundamentais. Reforço. Respeitar os tempos de descanso, utilizar a carga certa para cada exercício, para a relação a exercício e repetições, fazer progressão de carga ao longo do tempo. Descanso, progressão de carga. Qual é que era o outro? Agora passou-me aqui. Fazer, exatamente, fazer a execução técnica correta em cada um dos exercícios e, acima de tudo, ser consistente. Se juntarmos estes 5, temos um, um- um- temos um caldo perfeitinho para nos desenvolvermos o resto da nossa vida. Tá bem? E era isto que eu queria partilhar convosco. Se houver. Apliquem isto esta semana, malta. Quando estiverem a treinar, lembrem-se destes 5 pontos e apliquem. Ok? Respeitem os tempos de descanso, usem a carga certa e vão progredindo a carga. Preocupem-se com a parte técnica em fazer lento e controlado e não em fazer rápido e de qualquer maneira para fazer mais repetições. O objetivo não é fazer mais repetições e sejam consistentes. Se nós cumprirmos estes 4, ou estes 5, tenho a certeza absoluta, vocês vão conseguir resultados incríveis.